Olá pessoal, eu sou André, sou professor de Química e este é mais um vídeo no nosso tópico de funções inorgânicas, em uma abordagem voltada para o ensino médio. Antes de qualquer coisa, é importante ressaltar que vídeo não cumpre o mesmo papel que aula presencial. Ele é uma ferramenta interessante para levar alguns conteúdos para os estudantes, mas não cumpre o mesmo papel não. E neste vídeo, nós vamos falar especificamente sobre os sais, que estão presentes no nosso dia a dia, seja quando a gente faz uma comida, tempera uma salada, ou mesmo quando a gente pensa em sais minerais. Bora pro conteúdo? E no final do nosso vídeo anterior, sobre as bases de acordo com a definição de Arrhenius, eu comentei que as bases reagem com os ácidos, que foram tratados já em um vídeo por aqui também, de modo a apresentar como produtos um sal e a água. E no caso aqui nós podemos notar, pelo conjunto dessas reações, que são chamadas de reações de neutralização entre ácidos e bases, que os sais formados em cada uma dessas reações possuem como cátion o cátion que veio da base, e como ânion, o ânion que veio do ácido. Aqui na reação do ácido clorídrico com o hidróxido de sódio, nós temos a formação do cloreto de sódio, onde o ânion cloreto veio do ácido clorídrico e o cátion sódio veio da base, do hidróxido de sódio. Além disso, nós podemos entender a água formada nesta reação como a união entre o próton, que veio do ácido, e o hidróxido, que veio da base. Mas vale ressaltar que a rigor não é dessa forma que nós encontramos essas substâncias em meio aquoso. Na verdade, o que nós teremos é que do ácido, ao reagir com a água, nós teremos o cátion hidrônio, H3O+, em meio aquoso, mais o ânion cloreto, Cl-, também aquoso. Já da base, após a dissociação dessa base em água, o que nós teremos será o cátion Na+, cátion sódio, em meio aquoso, e o ânion hidróxido, OH-, também ali em meio aquoso, formando ali uma solução que vai conter os cátions sódio, que são os mesmos que vieram aqui da base, os ânions cloreto, que vieram do ácido, e na verdade, representando a equação química aqui desta forma, nós teríamos a formação de duas águas, 2H2O, no estado líquido, sendo uma água proveniente da união do cátion hidróxido, OH-, com o próton que está presente aqui no H3O+, e a outra água, que é o que sobrou aqui do H3O+, ao perder o próton, que na verdade é a água que havia reagido com o ácido para formar o cátion hidrônio e o ânion cloreto. Mas essa representação dessa forma, simplificada, também é bastante usual e vocês podem usá-la e vão encontrá-la com certa frequência. Embora concretamente seja um tanto estranho, já que o HCl, como um ácido forte, estaria praticamente completamente ionizado na água, restando uma pequena porcentagem de moléculas de HCl aquosas de fato na solução. O hidróxido de sódio, a menos que esteja numa quantidade muito grande e haja pouca água para dissolvê-lo, é uma base forte e estará totalmente solúvel, se apresentando na verdade como cátion e o ânion. O cloreto de sódio, nosso sal de cozinha, da mesma forma, é um sal muito solúvel em água e ou aparecerá como cátion sódio Na+, e ânion cloreto Cl-, ou estará insolúvel como NaCl sólido e não aquoso como representado aqui. E eu chamo a atenção para o fato de que poliácidos e polibases podem formar diversos sais, como é o exemplo do ácido fosfórico aqui. Da mesma forma que eles sofriam ionizações parciais no caso dos ácidos ou dissociações parciais no caso das bases. E para representar de uma maneira genérica a reação entre um ácido e uma base, eu coloco aqui essa equação química, onde o ânion do ácido é apresentado pela letra A e o cátion da base pela letra M, conforme nós fizemos nos vídeos de ácidos e bases. A fórmula do ácido terá tantos hidrogênios ionizáveis quanto for a carga do seu ânion A menos alguma coisa, já que o hidrogênio é mais 1, e se a carga do ânion for, por exemplo, menos 3, eu preciso de 3 hidrogênios para formar um composto eletricamente neutro. Já no caso da base, eu terei tantos hidróxidos quantos forem necessários para compensar a carga positiva do seu cátion, já que a carga do hidróxido é menos 1. Se a carga do cátion for mais 2, eu preciso de 2 hidróxidos para formar o composto eletricamente neutro. Deste modo, como a reação do ácido com a base se dá pela junção dos prótons do ácido com os hidróxidos da base, eu teria, na verdade, aqui, além do cátion e do ânion produzidos,
mais uma certa quantidade de moléculas de água, H2O, formadas. E como essas águas formadas vêm de um H do ácido com o OH da base, eu posso saber essa quantidade tanto sabendo quantos Hs vão ser liberados pelo ácido, que no caso aqui são X vezes Y, como também sabendo a quantidade de OHs, que também é X vezes Y. Então eu formaria X vezes Y durante essa reação entre o ácido e a base. A quantidade de cátions que vem da base são X e a quantidade de ânions que vem do ácido é Y, que é a quantidade que eu tenho desse ânion na reação. E essa equação química genérica de um ácido com uma base é um bom caminho para a gente pensar uma forma mais simples de se balancear esse tipo de equação química, sem precisar ficar contando elemento por elemento. Nós sabemos que os Hs dos ácidos precisam aparecer na reação na mesma quantidade que os OHs da base. Logo, a gente coloca como coeficiente do ácido no balanceamento o mesmo número que vai aparecer no número de OHs que tem ali na base. E para a base, o coeficiente vai ser o número de Hs que estão no ácido. Já para os íons do sal no produto, isso vem direto do coeficiente que nós tínhamos nos reagentes. Se tem Y de ácido nos reagentes, vai ter Y de ânion nos produtos. Se tem X de base nos reagentes, tem que ter X de cátion nos produtos. Já o coeficiente estequiométrico da água será X vezes Y. Chega então a hora da gente definir o que é essa função inorgânica sal de acordo com a teoria de Arrhenius. Lembrando que os ácidos são compostos covalentes que reagem com a água, sofrendo ionização e formando como único cátion o cátion hidrônio, H3O+, que as bases são compostos iônicos que se dissociam na água, liberando como único ânion o OH-. Os sais, segundo Arrhenius, serão compostos que são capazes de dissociar na água, liberando íons, dos quais pelo menos um dos cátions é diferente de H3O+, pelo menos um dos ânions é diferente de OH-. Se o único cátion fosse H3O+, seria um ácido. Se o único ânion fosse OH-, seria uma base. Mas se eu tiver algum cátion ou algum ânion diferente desses, eu tenho um sal. E a dissociação do cloreto de sódio, que é um sólido nas nossas condições ambiente, em água, forma o cátion Na+, e o ânion cloreto. E por que é importante dizer que pelo menos um dos cátions tem que ser diferente de H3O+, o mesmo valendo para os ânions? Porque quando eu tenho sais provenientes de poliácidos que não estavam completamente dissociados, como este ânion aqui, que veio da primeira ionização do ácido fosfórico, H3PO4, onde H3PO4 reagia com a água, formando o cátion hidrônio, H3O+, e o ânion H2PO4-, que é o ânion presente aqui nesse sal. Quando esse sal se dissocia, ele vai formar o cátion Na+, e o ânion H2PO4-. Acontece que, como nós vimos lá no caso dos ácidos, esse ânion H2PO4- também pode se comportar como ácido. E na presença da água reagir da seguinte maneira: o H2PO4- reage com a água, formando o cátion H3O+, e o ânion HPO4-. E essa reação aqui nada mais é do que a segunda ionização do ácido, que por sinal forma o ânion que está presente aqui nesse outro sal. Deste modo, este sal NaH2PO4 formaria o cátion Na+, e o ânion H2PO4-, mas o ânion H2PO4- pode continuar reagindo com a água, liberando o cátion H3O+, além do ânion HPO4-. Então uma solução deste sal teria sim cátions H3O+, mas este não seria o único cátion. A gente teria também o cátion Na+. Seguindo aqui na série dos sais do ácido fosfórico, o Na2HPO4 se dissociaria formando 2Na+, mais HPO4-, mas o HPO4-, pode seguir na terceira ionização, reagindo com a água e formando mais um cátion H3O+, mas agora o ânion PO4-, que é o ânion desse terceiro sal de fósforo aqui. Então, para ser sal, precisa ter pelo menos um cátion diferente de H3O+, e em todos os exemplos aqui é o cátion sódio, o cátion Na+. Então ele cumpre o pré-requisito do cátion e precisa ter pelo menos um ânion diferente do ânion OH-. E aí, em cada caso aqui, nós temos um ânion, o ânion Cl-, o ânion H2PO4-, o ânion HPO4-, e o ânion PO4-, cumprindo também, em todos os casos, o pré-requisito do ânion. E aqui, para dar o nome aos sais, nós temos como regra a composição entre o nome do ânion, que veio do ácido, mais a palavra D, mais o nome do cátion, que
por sua vez veio da base. Deste modo, se você entendeu direitinho a nomenclatura dos ácidos e dos seus respectivos ânions, que eu já apresentei em um vídeo por aqui, e também a nomenclatura das bases, que estava no nosso último vídeo, que forma cátions, que quando são cátions de uma única valência, tem como nome o próprio elemento químico que representa, ou aqui no último caso, o nome amônio, que é o nome desse cátion. Só que para cátions que tinham mais de uma valência, a gente precisava fazer alguma alteração nesse nome, seja representando por algarismo romano a carga do cátion, seja usando os sufixos oso e ico. E se você compreendeu bem tudo isso, você está a um passo de dar os nomes adequadamente aos sais formados pela reação de um ácido com uma base. O sal MgCl2, que vem da reação do ácido clorídrico com o hidróxido de magnésio, tem o ânion cloreto e o cátion magnésio, chamará cloreto de magnésio. O KNO3, que pode ser formado pela reação do ácido nítrico com o hidróxido de potássio, tem o ânion nitrato, que vem do ácido nítrico, e o cátion potássio, que vem do hidróxido de potássio, sendo, portanto, chamado de nitrato de potássio. Para pegar aqui um exemplo de um sal que provavelmente vocês têm como produto de limpeza na casa de vocês, que tem a fórmula NaClO, tem como cátion o Na+, que veio do hidróxido de sódio, e como ânion o ClO-, que veio do HClO, do ácido hipocloroso. O ácido hipocloroso produz como ânion o hipoclorito e o hidróxido de sódio libera o cátion sódio. Então o nome desse sal é hipoclorito de sódio e a nossa água sanitária é uma solução desse sal. E nesses exemplos aqui eu usei tanto hidrácidos como oxiácidos. Os hidrácidos tinham nomes que terminavam todos em hídrico e formavam ânions com a terminação eto. E para lembrar desse, pense no sal de cozinha, cloreto de sódio, com fórmula NaCl. Já o final ico aparecia no nome dos oxiácidos que tinham naquele elemento, que é diferente do oxigênio e do hidrogênio na fórmula do ácido, os maiores números de oxidação, podendo eventualmente receber o prefixo per, para o maior dentre eles se houverem muitos oxiácidos daquele elemento. E os ânions desses ácidos têm seus nomes terminados em ato. Já os ácidos onde apareciam os menores NOx levavam o sufixo oso, podendo eventualmente receber o prefixo hipo para o menor, se houver muitos deles. Os ânions desses ácidos têm seu nome terminado em ito. Para lembrar desses sufixos, eu gosto bastante da tabelinha que está aí do lado, com os sufixos dos ânions junto ao dos ácidos correspondentes. E se a gente for ler coluna por coluna, fica eto, ato, ito, hídrico, ico, oso. Agora, se eu pego os sais que contenham cátions que podem ter mais de uma valência, e aqui o nome também ficava um pouco diferente no caso das bases. Se eu já acertei o nome do ânion lá pelos ácidos, o nome do cátion vai seguir a mesma regra que a gente usava para a base. Quando eu tenho maior NOx, aqui é o ferro 3+, o sufixo é ico. E quando eu tenho menor NOx, aqui é o ferro 2+, o sufixo é oso. E nesta representação da nomenclatura, eu não tenho o D, eu tenho cloreto férrico ou cloreto ferroso, nitrato cúprico ou nitrato cuproso. Outro nome alternativo que também pode aparecer e é muito mais fácil da gente atribuir é o chamar cloreto de ferro, como eu fazia quando não havia diferença nas valências dos cátions, e colocar na frente do nome do sal o número de oxidação, a carga do cátion. Cloreto de ferro 3, cloreto de ferro 2. E aqui vale a pena ressaltar o seguinte: como é que eu sabia que aqui era ferro 3 e aqui era ferro 2? O cloreto, que veio do ácido clorídrico, tem carga -1. Então a carga negativa que eu tenho associada aos ânions aqui é 3-. O cátion que compensa essa carga negativa tem que ser o cátion 3+, já que o composto FeCl3 é eletricamente neutro. No FeCl2, a carga negativa correspondente aos dois ânions cloreto seria 2-. Para isso, o cátion correspondente tem que ser o cátion 2+. Mas o que aconteceria, por exemplo, se eu tivesse o sal sulfato de alumínio? O ânion é alumínio, que pela sua distribuição eletrônica e pela base da qual vem, que é o AlOH entre parênteses 3, o cátion aqui é o cátion 3+. E o ânion é o sulfato, que é SO4, e como veio do ácido sulfúrico, que é H2SO4, tem carga 2-. O sal formado por sulfato e alumínio é um composto eletricamente neutro, de modo que o número de cargas positivas tem que ser igual ao número de cargas negativas. Eu pego o Al e o SO4 e preciso saber quantos cátions e quantos ânions eu vou ter. E uma boa forma de fazer isso é cruzando as cargas, botando a carga do ânion como a multiplicidade
do cátion alumínio e botando a carga do cátion com a multiplicidade do ânion sulfato, que vai ter que levar parênteses aqui. Deste modo, a fórmula desse composto seria Al2, entre parênteses, SO4, 3. E se a gente fizesse um caminho contrário? Pegasse o sal com fórmula Fe2, abre parênteses, CO3, fecha parênteses, 3, que é o carbonato férrico, ou carbonato de ferro 3. E aí, você sabe me dizer quais que seriam as cargas do cátion ferro e do ânion carbonato? E uma outra questão muito importante para a gente discutir sobre as propriedades dos sais é que alguns sais podem se comportar como ácidos, ou seja, quando você dissolve eles na água, eles reduzem o pH da solução, ou como bases, ao serem dissolvidos em água, aumentam o pH da solução. E neste momento do nosso estudo, nós não vamos discutir isso em detalhes, já que para isso nós precisamos primeiro abrir o tópico de equilíbrios químicos. Mas nós podemos sim deduzir esses comportamentos a partir dos ácidos e das bases que formam aquele sal. Se eu tenho um ácido forte reagindo com uma base forte para formar o sal, ou se eu tenho um ácido fraco reagindo com uma base também fraca, o caráter do sal formado será neutro. E um exemplo aqui é a reação do ácido clorídrico com ácido forte, com hidróxido de sódio, que é uma base forte, formando o sal cloreto de sódio, nosso sal de cozinha, que é um sal neutro. Não prevalece nem o caráter do ácido, nem o caráter da base. Ambos são fortes, o caráter do sal será neutro. Pegando agora um ácido fraco e uma base fraca, o ácido sulfídrico, H2S, reagindo com o hidróxido de ferro 3, ou hidróxido férrico, formará um sal de caráter neutro, que é o sulfeto, que vem do sulfídrico, de ferro 3, porque a carga do ferro aqui é 3+, ou sulfeto férrico também. Novamente neste caso, como o ácido é fraco, mas a base também é fraca, nenhum dos caráteres, nem o ácido nem o básico, prevalece no sal. Então, forte com forte, ou fraco com fraco, o resultado é neutro. Em um segundo caso aqui, onde eu tenho ácidos fortes reagindo com bases fracas, o caráter ácido vai prevalecer e o sal vai possuir caráter ácido, como por exemplo o ácido clorídrico, que é um ácido forte, reagindo com o hidróxido de ferro 3, o hidróxido férrico. O sal formado, o cloreto férrico ou cloreto de ferro 3, é um sal que vai possuir caráter ácido, já que o ácido era forte e a base era fraca. E o cloreto de ferro 3 ou cloreto férrico, esse sal de caráter ácido, é bastante utilizado em eletrônica, para corroer os condutores na hora de marcar as plaquinhas dos circuitos. Ele é informalmente chamado de percloreto de ferro, e apesar de ser um sal, ele não é lá muito tranquilo de manipular não. E nestes últimos exemplos, se eu tenho um ácido forte reagindo com uma base fraca, o caráter do sal será ácido. E por fim, o que acontece se eu tenho um ácido fraco reagindo com uma base forte? Neste caso, o caráter que prevalece é o caráter da base, e o sal terá caráter básico. E um exemplo doméstico é o hipoclorito de sódio presente na água sanitária. Ele vem do ácido hipocloroso, que é um oxiácido bastante fraco, e de uma base bastante forte, que é o hidróxido de sódio. O sal formado tem o ânion hipoclorito do ácido e o cátion sódio da base, hipoclorito de sódio. E é um sal de caráter básico. As soluções que nós usamos de água sanitária possuem caráter básico. Um outro exemplo também doméstico é o conhecido sal bicarbonato de sódio, que tem fórmula NaHCO3. Onde o cátion Na+, vem do hidróxido de sódio, NaOH, que é uma base forte, e o ânion HCO3- vem do ácido carbônico, H2CO3, que é um ácido bem fraquinho. Deste modo, o caráter do sal NaHCO3, que é o bicarbonato de sódio, que muita gente tem nos armários de casa aí, é um caráter básico. Ácido fraco com base forte produz um sal de caráter básico. E neste ponto, o caráter ácido ou básico dos sais não fica muito bem explicado não mesmo. Parece meio um negócio de puxou para um, puxou para outro, mas essa explicação que eu tô dando aqui, ela é provisória. As coisas vão ficar melhor explicadas quando a gente for para o tópico de equilíbrio químico. E eu já tenho aqui no canal um vídeo chamado Equilíbrio Químico, Hidrólise, Íon Comum e Solução Tampão. E eu vou deixar o link dele aqui em cima para vocês. Bom pessoal, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. E no próximo vídeo dessa sequência, nós vamos falar sobre os óxidos. Muito obrigado pela atenção, fiquem de olho nos próximos vídeos do canal e até mais!